Olá, sejam bem-vindos ao nosso segundo simulado da disciplina Realidade Brasileira, conteúdo presente no Concurso Nacional Unificado. Então, nesse nosso segundo encontro, vamos resolver 8 questões do item da independência à república. Então, a cada questão que surgir na tela, você vai apertar pause, ler com cuidado, no seu tempo, responder e depois, é claro, voltar para cá. E lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, é rápido, não custa absolutamente nada para você, mas para a gente, para o nosso trabalho, esse seu apoio, esse seu reconhecimento é muito importante. Agora sim, todos os recados foram dados. Tem a nossa primeira questão. Quem foi o último monarca do Império do Brasil? Então vamos lá, gabaritar. Letra A, Dom Pedro II. Dom Pedro II foi o último monarca do Império do Brasil, reinando dentro do nosso país durante um período de 58 anos, de 1840 a 1889. Lembrando que onde tem número, tem questão de prova. Então esteja atento, atenta a cada detalhe do conteúdo. Então, quando a monarquia foi abolida, por um golpe de Estado militar e a República do Brasil foi proclamada. Então, o último monarca, Dom Pedro II. Ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 2 de dezembro de 1825 e foi o único monarca a reinar sobre o Brasil que nasceu em solo brasileiro. Dom Pedro II ficou conhecido como um grande incentivador das artes, da educação e da ciência, oferecendo inclusive bolsas, para brasileiros estudarem no exterior. Seu reinado ficou marcado pela transformação do café no principal artigo de exportação do Brasil, pela diminuição do trabalho escravo e pela vinda de imigrantes europeus para o país. A Guerra do Paraguai foi um divisor de águas no reinado de Dom Pedro II, que antes desse conflito gozava de grande prestígio, de muita popularidade, mas depois ele se tornou um imperador impopular, sendo severamente criticado. As últimas 2 décadas da monarquia também ficaram marcadas pelo pouco interesse de Dom Pedro II em governar e pelos problemas de saúde que ele desenvolveu ao longo da década de 1880. Então, bastante informação. Aqui funciona como uma bússola, um orientador, um guia que vai te mostrar o que você deve estudar, em que você deve focar a atenção, ok? Já que é uma disciplina nova, é um conteúdo muitas vezes aparentemente subjetivo. Se você não sabia por onde começar, vai lá, faz as anotações e não perde tempo. Vai revisar, vai estudar, vai se aprofundar. Questão 2. Qual foi a medida tomada por Dom Pedro I em 9 de janeiro de 1822, que ficou conhecida como Dia do Fico? O que foi que o Dom Pedro II fez nesse dia? Vamos lá. Ele decidiu permanecer no Brasil, contrariando as ordens das cortes portuguesas. O Dia do Fico foi uma medida tomada por Dom Pedro I em 9 de janeiro de 1822, em que ele decidiu permanecer no Brasil, contrariando as ordens da corte portuguesa. Esse evento foi motivado pelo descontentamento com a administração de Portugal e pela disseminação das ideias liberais, que exigiam reformas políticas e reformas econômicas. A corte portuguesa havia dissolvido o governo brasileiro e ordenado o retorno do regente para Portugal, o que levou Dom Pedro I a tomar uma decisão definitiva. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro
do Paço Imperial do Rio de Janeiro, dirigiu-se ao público para proclamar sua permanência no país, no que ficou conhecido como o Dia do Fico. Essa medida foi um forte símbolo que representava, que o Brasil já não era mais de Portugal, e influenciou o processo de independência do Brasil, culminando no famoso episódio Grito do Ipiranga, em 1822 também. Vamos lá. Questão 3. Qual foi o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil após a assinatura do Tratado de Paz e Aliança entre Brasil e Portugal em 1825, Há algumas divergências históricas e debates que citam o reino de Daomé como o primeiro a reconhecer. Ainda bem que ele não está aqui entre as alternativas, senão cabia recurso. Mas a versão mais aceita, versão vigente, é de que foi os Estados Unidos. Gabarito, letra B. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil após a assinatura do Tratado de Paz e Aliança entre Brasil e Portugal em 1825 foi os Estados Unidos. Em 1824, os Estados Unidos já haviam reconhecido o desenvolvimento da independência do Brasil, mas foi somente após a assinatura desse tratado que realmente Estados Unidos finalmente reconheceu a independência do Brasil. Depois dos Estados Unidos, México e a Argentina reconheceram a independência em 1825, seguidos pela França, que foi o primeiro país da Europa a reconhecer a independência do país. Vale ressaltar que Portugal inicialmente relutou em aceitar a nossa independência. A Constituição de 1824 estabeleceu que um governo monárquico, hierárquico e constitucional representativo, com o imperador exercendo o poder executivo e sendo o moderador. Então, lembrando mais uma vez, Reino de Daomé. Então, vale a pena a pesquisa, porque a banca pode ir por esse outro caminho, por essa outra visão histórica do nosso país. Então, vale a pena dar uma pesquisada. Questão 4. Qual foi o período da história do Brasil que se estendeu de 1831 a 1840, marcado por instabilidade política e rebeliões regionais? Vamos lá. Período da história do nosso Brasil, que foi de 1831 a 1840. A gente está falando aqui do período regencial. Gabarito, letra A. O período da história do nosso querido Brasil, que se estendeu de 1831 a 1840 e foi marcado por instabilidade política e rebeliões regionais, ficou conhecido como período regencial. Após a abdicação de Dom Pedro I em 1831, seu filho, Dom Pedro II, ainda era menor de idade, o que levou à instauração de um governo regencial. Esse período foi caracterizado por uma série de conflitos políticos, sociais e militares, incluindo as chamadas revoluções regenciais, que foram movimentos de caráter separatista e federalista em diversas províncias do Brasil. A instabilidade política e as lutas pelo poder durante a regência geraram um cenário de crise e agitação, culminando na declaração de maioridade de Dom Pedro II em 1840, encerrando assim o período regencial. A instabilidade política e as lutas pelo poder durante a regência, durante esse período, geraram preocupações na comunidade internacional. No entanto, o Brasil finalmente conseguiu obter o reconhecimento de sua independência por parte dos Estados Unidos em 1824 e em 1825 por parte de outros países, como a gente já citou, como França e Espanha. Então vamos lá, questão 5. Quem foi o primeiro presidente do Brasil? Olha a pergunta. Campos Salles, Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto ou Prudente de Moraes? Vamos lá, gabaritar Deodoro da Fonseca. Então, Manuel
Deodoro da Fonseca, né, Marechal, foi um militar e político brasileiro que nasceu em Alagoas no dia 5 de agosto de 1827 e faleceu no Rio de Janeiro em 23 de agosto de 1892. Ele foi o primeiro presidente do Brasil, tendo servido como presidente de 15 de novembro de 89 a 23 de novembro de 1891. Ele foi eleito presidente em fevereiro de 91, né, 1891, mas renunciou em novembro do mesmo ano sob grande pressão política. E lembrando que ele ficou no comando, né, do país, né, provisoriamente já a partir do dia 15 de novembro de 89, mas foi eleito presidente em fevereiro de 1891. Além de ter sido o primeiro presidente do Brasil, Deodoro da Fonseca teve uma carreira militar de destaque. Ele lutou na Guerra do Paraguai e foi promovido a marechal em 1884. Fonseca também ocupou vários cargos políticos antes de se tornar presidente, incluindo o de ministro da Guerra e também de senador. Durante seu mandato presidencial, Deodoro da Fonseca enfrentou vários desafios políticos e econômicos, incluindo a oposição de grupos monarquistas e a crise financeira do país. Ele também enfrentou uma revolta militar liderada pelo vice-presidente Floriano Peixoto, que assumiu a presidência após a renúncia de Deodoro da Fonseca. Então, questão revisada, conteúdo aí destacado com maior detalhe, com maior profundidade. Então, de nada adianta você só responder, ver o gabarito e tocar o barco. Não, a gente tem que parar, respirar, refletir um pouco em cada questão. Não importa se você errou, se você acertou, a reflexão é necessária. Você acertou, parabéns, vai lá, se aprofunda um pouco mais, dá atenção a outros elementos que você ainda não domina muito bem, que você ainda se sente seguro. E se você errou, olha aí, a oportunidade de identificar a tempo as suas fraquezas para corrigir esses defeitos, né, antes do dia da prova. Tá bom? Vamos lá, pensar com clareza, com positividade, fazer o esforço necessário, aquele esforço indispensável para você conseguir fazer uma boa prova e, se Deus quiser, retornar aqui e relatar o teu sucesso, a tua classificação. Questão 6. Qual foi a última capital do Império do Brasil? Salvador, São Paulo, Brasília ou Rio de Janeiro? Vamos lá, gabaritar. Letra D, Rio de Janeiro. A última capital do Império do Brasil foi o Rio de Janeiro. A transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro ocorreu em 1763. Durante todo o período do Império do Brasil, que existiu de 1822 a 1889, o Rio de Janeiro foi a capital do país. A mudança da capital para o Rio se deu devido à descoberta do ouro em Minas Gerais, o que exigia uma capital mais próxima para evitar o contrabando. O Rio de Janeiro, antes da transferência, era uma cidade acanhada com cerca de 30 mil habitantes. Após a mudança da capital, a cidade experimentou um rápido crescimento, passando a ter cerca de 40 mil habitantes em sua área urbana em 1799, 60 mil em 1808 e ultrapassando 110 mil em 1821. É muita informação, professor, são muitos dados, são muitos números, são muitos períodos, né? Mas aqui é fruto de muita pesquisa, várias fontes consultadas, tá? Demora a fazer esse tipo de conteúdo justamente por isso, tá? Perco uns 30 minutos, às vezes, em cada questão, analisando com cuidado cada data, cada citação, cada situação relatada, porque a gente tem que se importar, tem que pensar na relevância desse trabalho para você, candidato, para você, candidata. A gente tenta trazer o melhor conteúdo possível, tá certo? Peço até desculpa se você lá na frente identificar algum errinho, né? Alguma data aí que pode estar errada, tá? Mas fiz muita pesquisa para trazer o melhor conteúdo possível para você.
Questão 7, penúltima questão. Qual foi a primeira Constituição Republicana do Brasil que estabeleceu o federalismo, o voto direto e o presidencialismo? Vamos lá, gabaritar. A Constituição de 1891. A Constituição Republicana do Brasil que estabeleceu o federalismo, o voto direto e o presidencialismo foi a Constituição de 1891. Essa Constituição foi promulgada em 24 de fevereiro de 1891 e foi a primeira da República Brasileira. Além de estabelecer o sistema republicano presidencialista, a Constituição de 1891 também implementou o federalismo, determinando a separação entre Estado e Igreja. Essa mesma Constituição estabeleceu a votação como meio para eleger-se o presidente da República, seu vice e os representantes do parlamento. O voto censitário, ou seja, aquele baseado na renda do eleitor, foi extinto e instaurou-se o voto universal para homens a partir dos 21 anos. No entanto, ainda havia exceções para o voto, como mulheres, analfabetos, mendigos, religiosos que faziam votos de obediência e militares de baixa patente. Então, vamos lá, agora sim, nossa última questão está na tela. Qual foi o movimento político e militar que ocorreu em Portugal em 1820 e que influenciou o processo de independência do Brasil? Revolução Francesa, Revolução Polaca, Revolução Liberal do Porto ou Revolução Farroupilha? Vamos lá, gabaritar, letra C. Revolução Liberal do Porto. A Revolução Liberal do Porto foi o movimento político e militar que ocorreu em Portugal em 1820 e que influenciou o processo de independência do Brasil. Esse movimento exigia o retorno do rei português, Dom João VI, para Portugal e reivindicava reformas políticas e econômicas. A Revolução Liberal do Porto logo se espalhou por Portugal, contando com o apoio da nobreza, do clero e do exército português. Em setembro de 1820, o movimento chegava à capital Lisboa. Esse movimento influenciou o processo de independência do Brasil, pois com o retorno de Dom João VI para Portugal, Dom Pedro foi colocado como regente do Brasil, o que permitiu que ele liderasse o processo de independência, como a gente viu, no ano de 1822. Então, as questões estão todas conectadas, uma complementa a outra, uma acrescenta um detalhe à outra questão. Então, é importante estar verificando os conteúdos, identificando as suas fraquezas, as suas capacidades e o caminho, mais uma vez, que você deve seguir rumo à sua aprovação. O que estudar, como estudar, tá certo? É essencial você resolver questões, já pegar aquele ritmo de prova e se preparar para o grande dia, né? Logo após, você vai vir aqui, vai comentar que ocorreu tudo bem, que fez uma prova tranquila. Então, um grande abraço. Logo, logo a gente chega com o simulado número 3, dando continuidade a cada item presente na disciplina Realidade Brasileira. Até um próximo vídeo. Valeu!